Então, mais uma vez, boa noite. A ideia é termos hoje um webinar, né, para discutir design na era da inteligência artificial, ou qual é o papel do designer agora, né? E conforme na landing page, nós vamos entrar numa discussão sobre o que está atual em termos de design com IA, como a IA está se transformando no workflow de design, ou como a IA transforma o workflow de design, quais são as ferramentas mais atuais, né, para as operações. E porque apenas ferramenta não é suficiente, se bem que essa é uma discussão já muito antiga. Cada vez que surge uma ferramenta nova, a gente retoma essa discussão. O evento é totalmente gratuito, tá? Eu vou comentar no final sobre o workshop de maio, que a gente está com inscrições abertas, mas não é o intuito do evento. A ideia é ser um. A gente teve a jornada do Exco agora sobre mentoria de carreira, foi também gratuita, e a gente formou um grupo, que é o grupo que vocês receberam no e-mail, o link, que nós vamos fazer mentorias, webinários e eventos ao longo do ano, de forma gratuita. Então, é um primeiro encontro, tem algumas pessoas aqui que participaram da jornada, mas uma forma da gente disseminar conhecimento, fazer networking e ter a comunidade unida. Então, como é que vai funcionar? Eu tenho uma apresentação aqui para a gente fazer uma discussão. Acredito que um pouco mais de 20 minutos, pelo menos 30 minutos de apresentação, né, no formato de webinar, e depois eu vou abrir para perguntas, para a gente ter um ambiente de discussão. E eu recomendo que vocês tragam perguntas. Apontem em determinados slides coisas que vocês concordam, não concordam. Se algo não ficar claro, levantem os questionamentos e eu me disponho a responder as perguntas depois da apresentação. A ideia é a gente construir conhecimento junto e tua dúvida pode ser a dúvida de um colega. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Todos vendo minha tela? Vejo sim. Perfeito. Então, esse é o webinar Design na Era da Inteligência Artificial, em que observamos um movimento de operador para a tomada de decisão. A ideia é ser um bate-papo, uma apresentação sobre o que a gente tem observado. E para quem acompanha o Xcode tem visto os vídeos que a gente fez desde fevereiro, no último mês, né? Nós fizemos alguns vídeos no YouTube já mostrando como criar componentes de design system em código, como algumas ferramentas novas que nós também vamos comentar aqui na apresentação, mas nós temos observado uma mudança no nosso papel, né, que está em aberto, está numa zona cinza. E o que acontece é que a gente começa a observar movimentações de mercado, equipes ficando mais enxutas. Às vezes isso nos preocupa, a gente fica sem entender o porquê desse movimento, mas se estivermos à frente e realmente entendermos o que a IA tem feito por nós, nós vamos observar que equipes mais enxutas são uma tendência de mercado. Ocorre uma movimentação para os intermediários na camada vertical das empresas serem achatados, né? E nós temos líderes mais técnicos e operação mais independente no sentido de produzir outputs, produzir códigos reais. Nesse sentido, os cursos aqui do Brasil, né, pelo menos esses cursos digitais, ainda estão muito atrasados. Até semana passada estavam falando do movimento do cloud com o Figma, né, usando o Figma como fonte da verdade. Até porque a nível enterprise, as organizações ainda dependem muito do Figma para a documentação de design system, né? O Figma ainda é um paradigma, mas o Figma está atrasado, as discussões também. Então, o que a gente pode entender de movimentação nesse momento é que mais do que nunca esse nosso papel é questionado e, como sempre, nós temos que refletir qual é o nosso papel como designer
né, ou qual é o papel do design nas organizações, aplicado ao ambiente organizacional. Então, a gente pode começar com um questionamento bastante provocador, né? Se ferramentas fazem UI, por que ainda existem designers? E nós tivemos algumas discussões escandalosas nesse sentido, né, dizendo que o design morreu, que apareceu até também vídeos da líder de design da Anthropic, que é dona do cloud, dizendo que o processo de design teria morrido, né? E a, a verdade é que nosso processo ele é constantemente transformado, mas ele nunca deixa de ser o formato de desconstruir subjetividades e construir objetividades, né? Eu desconstruo o que é subjetivo, o que é humano, mas construo o que é objetivo, tá? A gente comentou nesses vídeos de YouTube aqui sobre algumas ferramentas, como utilizar código, mas aprofundando a discussão, né, saindo só da questão ferramental, que não é nosso objetivo hoje, a ideia é a gente não pode ver design como entregável, né? Eu comentei de forma crítica dos cursos de design aqui no Brasil, esses digitais mais populares, que no final do ano passado, até no início desse ano, ainda estavam muito voltados em como usar as ferramentas do Google para gerar imagens ou gerar vídeo, editar imagens com o plugin do Figma, muito focadas no output da imagem, né? Então, quem está de fora de um processo de design organizacional questiona: ué, se a IA produz imagens, se a IA produz landing pages, se tem gente usando Lovable, né? Para que serve um designer? Agora, a verdade é que a IA ainda carece muito no quesito de qualidade, princípios de interface, princípios de acessibilidade, uma boa UX. Nesse sentido, especialistas humanos ainda são muito melhores. Se nós pedirmos a uma ferramenta como o Lovable para produzir uma landing page, nós teremos uma landing page bastante genérica. Algumas pessoas até brincam, né, que é cheia de gradientes muito básicos, mas não necessariamente observando critérios de conversão que uma boa landing page deveria ter. Então, nesse sentido, a gente precisa dar um passo para trás, sair um pouco dessas discussões de que o processo do design morreu, ou que o design morreu, ou estão sendo achatados. A própria NNG diz que o processo de design está sendo achatado, mas a verdade é que esse processo de desconstrução e construção, ele sempre foi transformado e a gente nunca deixou de ter uma ferramenta tão boa quanto o papel. Papel mesmo, A4, branco, que a gente pode rabiscar com lápis, ainda é a melhor ferramenta, porque a gente vem de uma esfera de experimentação sobre produtos para testar esse produto com humanos e antecipar sucessos, né? A gente pode até chegar numa pergunta filosófica de o que que é um produto ideal? Enquanto alguém se perguntar o que que é um produto ideal, haverá designers. Nesse sentido, nós estamos a salvo. Agora, designers existirão, mas as demandas de produto, as demandas de serviço, as demandas organizacionais serão transformadas. Então, tem muito mais a ver com nos mantermos competitivos a nível de mercado, porque hoje, quando vamos para uma vaga, disputamos com 1.000 outros designers, né? Então, não é uma reflexão sobre o papel do design em si, mas como nós exibimos a nossa competência. E nós vamos cair numa discussão sempre eterna do que é o melhor currículo, do que é o melhor portfólio. Aliás, se esse modelo de currículo e portfólio ainda é relevante, ou devemos construir reputação de outra forma, mas o processo de design continua vivo. Desconstruir subjetividades para construir elementos de forma objetiva. A gente pode entrar até numa esfera de questionamentos
do porquê que as pessoas identificam a sua profissão de design tanto com as ferramentas. Por exemplo, se alguém se diz designer, eu já presumo que ela usa Figma. Por que que a gente tem essas expectativas, né? A gente tem algumas referências, benchmarks de mercado que a gente espera em nível de qualidade, mas a IA está transformando isso. O Figma começa a ser questionado, começam a surgir inúmeras outras ferramentas, e até surgem IDEs, que não são ferramentas que possuem um canvas de trabalho, que vão nos aproximar do código. Nesse sentido, o que nós ganhamos é muito mais liberdade de experimentar e de construir. Nos tornamos construtores. O designer agora faz código, né? E nesse sentido, continuamos respondendo a pergunta: o que que faz um produto ser ideal? O que é um produto ideal? O que é um produto bom? Então, se você aprofundar nessa reflexão, você entenderá que ainda precisa de UX, ainda precisa de uma UI, uma interface, ainda precisa de elementos de interação humano-computador, ainda existirão designers. Nesse sentido, nós podemos ficar tranquilos. Peraí. Então, o slide está com algum probleminha aqui? Esse aqui é o Dieter Rams, designer destaque, né, no modernismo, que fez alguns produtos muito característicos, usados como referência pela Apple depois, inclusive. E ele tem um tratado, um escrito muito interessante sobre princípios de design. Então, nós precisamos dar esse passo para trás e lembrar o que nos faz designers de verdade. Que hoje, com um papel, você consegue rabiscar inúmeras ideias ali antes de ir para um computador. Você ainda consegue experimentar o que seria um sistema de design antes de ir para os pixels. Então, existe um craft, né, em cima da construção objetiva que continua muito válida, que continua existente e continua valorizada. Então, o que pode acontecer no mercado é que, com a mudança das demandas, nós temos novas demandas, que são demandas voltadas ao craft, ao que o designer consegue fazer. O mercado sempre busca as pessoas mais capacitadas. Então, o questionamento muda. Não é se designer vai morrer, porque não vai. Mas o que é o designer do futuro? O que que esse designer do futuro faz? E nesse sentido, a gente se torna muito mais preparado se nós anteciparmos essas necessidades. Não esperar o mercado para depois reagirmos e corrermos atrás do prejuízo, mas anteciparmos essas tendências. Nesse sentido, eu posso trazer para vocês o novo stack, né, que é o Canvas tradicional que a gente tem, o Figma ainda é tradicional, ainda é a infra principal para colaboração, para design system. Nesse sentido, estado atual, o Figma é o novo Miro. O Figma está muito atrasado com o Figma Make, né? Até semana passada, os cursinhos digitais de design estavam defendendo o Figma Make e agora dizem que é um problema de custo, porque o Figma Make ficou caro, então tem que usar o cloud. Não é um problema de custo, tá? É um problema de qualidade da ferramenta. Figma Make ainda é uma ferramenta atrasada em relação às outras soluções de mercado que já existem. E o Figma tem um conceito em economia da informação que se chama aprisionamento. O Figma tem um aprisionamento das empresas enterprise, que tem todo o seu sistema de design documentado ali dentro, e ele propõe ser um espaço de colaboração. Então, sabe quando você constrói um protótipo que as pessoas podem colocar comentários no protótipo? Product Manager, desenvolvedores, vocês podem comentar ali. Essa é a tendência de evolução do Figma.
se tornar cada vez mais um espaço de colaboração e não necessariamente de construção. E aí está muito atrelado a como a gente constrói. Vocês acreditam que se um designer tiver uma ferramenta de IA na mão, essa forma de colaborar também é transformada? Por exemplo, se um design, um product manager consegue criar protótipos, se um designer consegue criar protótipos, se um desenvolvedor consegue produzir código, todo mundo está construindo com IA, né? Onde e como a gente colabora? A gente pode colaborar direto no código, a gente pode colaborar num Canvas que utiliza código, ou faz sentido colaborar num board visual, né? E surgem aí ferramentas AI native, que, que são Subframe, Paper, Pencil, Magic Path, ferramentas que vamos comentar daqui a pouco, já apresentamos no vídeo de YouTube do Xcode. E o diferencial dessas ferramentas, que são o Canvas, como o Figma, é que elas já têm código em si. Então, quando você constrói no Paper, por exemplo, o que você está construindo ali no Canvas já é HTML e CSS. Você exporta direto em código e você tem o Canvas visual. Nesse sentido, já está dando um show no Figma. E a gente tem as IDEs, né, que utilizam IA, os agentes. Nós temos o Cloud, Cloud Code, Cursor, V0, que já é uma solução web, e a gente pode construir direto no produto, que seria um pulo mais ousado, digamos assim, que seria a eliminação do Canvas. Hoje, se você ainda não mexe com isso, você não faz ideia do que é um Cloud Code, se você não faz ideia do que é um Cursor, ainda dá tempo. Se você não sabe nem por onde começar, você pode abrir um chat com o chat GPT e dizer: quero usar o Cursor para construir produtos, quero começar do zero, me ensine o passo a passo. E hoje a própria IA, um chat GPT da vida, te ajuda com o passo a passo. Mas a recomendação atual, já deixando um primeiro insight aqui, se você ainda não utiliza IA para codificar, não utiliza IA para construir protótipos, experimente. Enfrente o desafio de construir um protótipo com IA. Né? Qual é a stack que utiliza para mobile? Qual é a stack que utiliza para uma landing page web? Crie pelo menos uma landing page, experimente, gaste uns créditos para experimentar com o Cursor ou com o Cloud, assista tutoriais, e aí a gente vai entender que um outro insight é nós precisamos nos manter atualizados nesse momento. A IA está tendo muitas atualizações, nós sempre ficamos presos ao último lançamento, o que que tem de novo, o que que esse novo modelo consegue fazer, e nós vamos atrás para testar e experimentar. Então, quanto mais você esperar para entrar nesse fluxo, maior vai ser o teu gap para você se atualizar depois. Então, é interessante a gente experimentar e ter disponível essas ferramentas. Então, eu sei que tem o Canvas tradicional, eu sei que tem ferramentas AI native, eu sei que tem agentes em IDEs que eu posso escolher. Eu, como um experimentador, avaliando as opções, tenho que pelo menos experimentar todas, uma opção de cada. O Canvas tradicional a gente já conhece, é o Figma. Figma já está batido. Quais são as ferramentas AI Native que eu posso experimentar hoje? Quais são os agentes que eu posso usar hoje para experimentar e criar um protótipo? O que que eu posso construir hoje? E aí você vai entender o que é uma coisa que a gente já conhece, que o vencedor não vai ser uma ferramenta A ou B, mas algo híbrido que consiga me dar o Canvas e o código. O Canvas, porque é como nós nos organizamos visualmente. O código, porque é o output final. Então, se a gente até fez um vídeo do criando componentes de design system com IA, né? Tivemos um vídeo de 1 hora e fizemos um playground visual, que seria a nossa biblioteca do design system. Esse playground é o Canvas. Se eu uso um paper que se propõe a ser como um Figma só que em código, ele é o Canvas.
e ele exporta em código. Ah, mas e se eu utilizar um agente, um cursor, por exemplo? Eu posso produzir direto no código, posso. Só que eu preciso visualizar como esse código está ficando. Eu vou rodar ali no localhost uma visualização, eu vou ter uma prévia do que está sendo construído, mas em termos de construção, é muito caro ainda, caro em termos de recursos e tempo nosso, de se algo sair errado, a gente tentar consertar. Que é a grande problemática do porquê que a gente faz um teste de usabilidade. Porque se eu construir no código, o desenvolvedor construir no código, sem teste com usuários, aumenta o risco de dar errado. Aumenta o risco de termos desperdício de recursos. O mesmo acontece de forma micro ainda no nosso processo. Se eu só for para DE, só pedir código para depois visualizar, eu posso não ter o direcionamento inicial esperado e posso ter um desperdício para consertar depois, gastar mais tokens, gastar mais tempo. Então eu posso complementar isso refletindo o que é que substitui então o Canvas. Eu posso usar até uma folha de papel. Eu posso pegar uma folha de papel, como antigamente, rabiscar alguns protótipos na folha de papel, experimentar na folha de papel, que eu posso apagar fácil, experimentar rápido, entender o que eu quero, e daí quando eu vou para uma IDE, como cursor, eu já sei o que pedir. Eu já sei que componentes pedir, como organizar as telas, que fluxo montar. Então, o Canvas ainda é nosso laboratório de experimentação visual. Ainda é legal ter Canvas. Quando a gente fala de matar o Figma, não é torne-se apenas um desenvolvedor que vai operar só com cloud pedindo outputs. Não. A visualização faz parte do craft. É como um chefe de cozinha que a cada passo os chefes dizem: experimente o que você está fazendo. Já assistiram MasterChef? Experimenta para ver se o sal tá bom. Você vai colocando um pouquinho de tempero, né? Vai experimentando a construção do sabor, para não chegar no final e você perceber que colocou sal demais, ou que o sabor não está adequado. É a mesma lógica. E aí a gente traz algumas ferramentas que a gente apresentou já no canal, mas que eu queria deixar para vocês. Tem o Paper, que de todas é a minha preferida. A gente tem um Canvas similar ao Figma. Ainda tem algumas questões de componentes que estão no roadmap e vão ser implementadas, não é uma ferramenta completa, mas a gente consegue criar com Cloud Code ali dentro. É mágico. É mágico. A gente pede algo para o Cloud Code, a partir de um set de componentes em código, ele cria a interface que você quiser. O que que isso acelera? Significa que, de repente, eu estou delegando a criação completa? A gente já falou aqui que as IAs, elas trazem uma solução mediana. Ela não resolve a vida inteira. Então, ela pode me trazer uma primeira proposta com base nas interações, no prompt, e daí eu modifico o que está na tela. Ou seja, eu crio meu campo de trabalho para trabalhar em cima. Isso me poupa tempo. Só que para eu preparar esse campo de trabalho, eu tenho que ter o set de componentes pronto, então tem um trabalho prévio, né? Seria a nossa receita. E eu preciso de um prompt bem definido para definir as estilizações, como esses componentes são organizados, a ordem deles, localização na tela. Quanto mais eu definir esse prompt, melhor vai ficar. Então, o Paper é uma ferramenta excelente. Se vocês não usam ainda, eu recomendo que experimentem pelo menos. E você utilizaria o Cloud Code e o Paper. Cloud Code precisa de uma assinatura. Então, você instala o Cloud Code, usa uma linha de terminal e basicamente conecta o MCP e consegue usar a ferramenta. Eu posso mostrar para vocês aqui, não estava nos planos, mas basicamente você teria uma pastinha teste, eu tenho essa aqui, que é onde eu faço meus testes. Se você tiver o Cloud Code instalado, você vai abrir o seu terminal, vai acessar, conceder a pastinha, vai colocar o comando Cloud e ele carrega. Vou abrir aqui o paper. Pronto, aqui ele já carregou, tá? Aqui ele já carregou. Eu posso digitar barra MCP só para checar os MCPs que estão instalados. Então tem aqui o paper,
E o Pencil, eu vou reconectar o do Paper, reconectado. Então, vou avaliar de novo. Está conectado, MCP do Paper. Pronto, da ESC. Aqui nos arquivos eu consigo criar um novo arquivo. Esse aqui é o Canvas. Então, aqui na esquerda tem as páginas. Aqui é diferente do Figma, o menu fica aqui na esquerda, onde eu posso criar os frames. Aqui na direita, onde ficam os detalhes do documento, se eu tiver um arquivo. É, e aí, a gente pode pedir qualquer criação de qualquer coisa. Por exemplo, crie um dashboard simples. Não, dashboard não. Crie uma página de login no Paper simplificada que pede e-mail e senha para acesso. Util- Utilize, agora eu que estou adicionando, tá? Linguagem visual moderna, tons azuis e neutros. Vamos ver se eu ainda tenho tokens para gastar. Ele pegou, ele já identificou aqui, ó, page name, page 1, que é essa página aqui. Ele vai usar a fonte Inter. Olha o design brief aqui. Ele definiu uma paleta, tipo, espaçamentos, direção. Agora ele vai me pedir a permissão. Eu vou dar permissão. E ele já começou a trabalhar aqui. Esse sinalzinho azul aqui em cima significa que ele está trabalhando. Ele já criou o frame com o nome login page e já está trabalhando aqui em cima. Eu posso até colocar a janelinha do Cloud aqui no cantinho, que a gente vê a atualização que ele está fazendo aqui e o trabalho que ele está fazendo aqui no meio. Então, ele já está criando. Mas vocês viram como foi fácil, como foi rápido? Quanto tempo a gente gastou para fazer esse exercício? 3 minutos? Ele vai finalizar ainda, mas basicamente a página está aqui. Ele está trabalhando, mas é finalizada. Em 3 minutos a gente conseguiu alguma coisa, eu consigo trabalhar em cima disso. Pode ser que você quisesse uma página que fosse dividida ao meio. De um lado você tivesse cores, frases, e do lado direito você quisesse a caixinha de login. Você pode pedir isso no seu prompt, né? Eu pedi estilo moderno com tons azuis. Ele fez o que eu pedi, tons azuis. Então você pode definir melhor o seu prompt, a tua ideia, aquilo que você quer, e ele vai executar. Se eu tiver um set de componentes em código, eu digo que está na pastinha, ele pega da pasta e utiliza os meus componentes. A gente tem vídeo, inclusive, no YouTube do Xcode, mostrando isso. Mas eu só queria mostrar um exemplo. É, eu vou cancelar aqui. Só queria mostrar um exemplo para vocês. Então, a gente tem ferramentas hoje. Eu tenho uma pergunta aqui do Danilo, se o Codex do ChatGPT também funciona. O Codex do ChatGPT é excelente ferramenta, todo mundo fala bem, né? Disputa bastante com as melhores do mercado. Eu não testei ainda se conecta com o Paper, porque todos os experimentos que eu tenho visto de Paper na web, inclusive eu tenho feito, tem sido com Cloud Code, porque o Cloud Code já resolve o problema. Mas você pode experimentar se a conexão com o MCP é possível, tá? É, Aí a gente tem o Subframe. O Subframe e o Magic Path, que são a segunda e a terceira, são soluções web. Você consegue acessar pela web e eles vão ter organizações diferentes de formar componentes, mas conseguem também exportar código. Magic Path, inclusive, importa Figma. Ele importa um arquivo do Figma que você queira colocar lá. E nós temos o Pencil, que é excelente, que também te permite conectar com o Cloud Code e te permite construir, permite construir. O Luiz Nalon disse que já testou o Codex e que o Cloud é superior usando o Paper.
que o Codex resolve melhor se for direto no browser. Aí, obrigado, Luiz. Está respondido. Então, o que que a gente consegue extrair disso tudo? Que a gente está numa pegada menos Figma, mais código. Ou seja, tirar a caixinha de que o teu trabalho é operar Figma. Nunca foi, né? Enquanto a gente pensa que o papel A4 que você rabisca com lápis ainda é a tua melhor ferramenta, em que você vai experimentar, em que você vai ter ideias, para depois ir para o Canvas, para depois fazer um handoff, esse artefato está mudando. A gente vai pensar a nível de código agora, de entregáveis. Então, como é que eu preparo os meus componentes de design sistema em código? Como é que eu utilizo eles para experimentar rápido em interfaces? A questão do Figma se tornar uma ferramenta de colaboração. Se a gente não quiser usar o Figma mais, como é que eu colaboro? Como é que a gente pega feedbacks? Como é que a gente testa com os usuários? Então, muda a abordagem. Essa é a abordagem que o mercado hoje está discutindo. É isso que o mercado está refletindo, porque sabe que o designer precisa operar com código, e quem é designer solo, quem é freelancer, quem está trabalhando em startup, que é equipe pequena, está saindo na frente, porque tem mais liberdade de experimentar. As empresas grandes que estão quebrando a cabeça em pensar que o sistema está todo documentado no Figma, como é que a gente adota IA no nosso processo? Então fica um sistema rígido. E aí eu recomendo, a melhor ferramenta de prototipação é o papel. Existem inclusive alguns cadernos que já vêm com o desenho de um celular que você pode rabiscar dentro, né? Existem esses canvas. Então, experimentem suas ideias onde é barato. Papel é barato. Rabiscar no papel é muito barato. Se você erra numa telinha, você faz outra do lado bem rápido. Você experimenta, você reflete onde ficam os componentes. Depois você vai para o Canvas. E mesmo que você queira ficar próximo do código, por exemplo, próximo do Cloud Code, próximo do curso, você já sabe mais ou menos o que você quer construir. O Felipe está comentando, papel não usa token. Perfeito, Felipe. É bastante barato. E é o nosso Canvas, basicamente, se a gente for trabalhar só com código. Então, a gente precisa lembrar, em termos de stack, que existem várias opções. Esse é um outro insight que eu queria deixar. E a gente pode testar as ferramentas aí native e agentes. Então, dicas, se você não experimentou ainda com ferramenta de IA, Cloud Code, Cursor, Verzero, Stitch do Google, Codex da OpenAI, né? Se você não experimentou, adote uma para experimentar, para aprender. Eu tentei experimentar todas. Eu tenho a assinatura do ChatGPT, eu uso o ChatGPT para planejamento e assinei o curso por um tempo, agora assinei o Cloud Code, eu experimento com todas e testo possibilidades, né? Qual que é boa para fazer interface, qual que é boa para fazer planejamento, qual que é boa para produzir relatório, qual que é boa para fazer estudos e assim segue. E essa é uma pesquisa do próprio Figma para trazer para vocês, que é 84% dos designers colaboram semanalmente com devs. Então, vocês entendem que a tese deles é de colaboração. Eles são o novo Miro. Eles querem colaborar ali, deixar comentários. O Figma é o ambiente de construir junto. Você com um código e um cursor da vida, muitas vezes está construindo sozinho. Aqui é para construir junto. Só que parece uma omissão diante da segunda frase, que é 91 a 92% querem melhorar o handoff. E aqui mora o perigo para o Figma. O que que é melhorar o handoff? Se de repente com código e com uma ferramenta poderosa como um cursor, o designer pode entregar componentes de design sistema em código. Se o designer consegue entregar front-end em código, qual é o handoff? Entendem onde eu quero chegar? A nossa lógica com Figma sempre foi preparar o protótipo, testar o protótipo com os usuários, e depois a gente gastava muito tempo documentando, colocando todos os alertas de qual movimentos a interface deveria fazer. Se a gente conseguir antecipar essas interações de interface,
qual é o handoff que a gente precisa para desenvolvedor? Muda, né? Porque se a gente conseguir resolver o front-end, a gente vai precisar conectar com o back-end. Aí é um outro tipo de discussão. Os desafios, tratamento de dados, LGPD, aí começa é uma outra esfera de discussão. Mas o que a gente pode extrair de insight dessa telinha aqui é 92% é muita gente, é quase a totalidade. Quase todos os designers, agora nessa época de IA, têm um anseio de melhorar o seu handoff. E é onde as empresas estão quebrando a cabeça, estão numa zona cinza ainda. Qual é o novo handoff, né? O que é de diferente que a gente vai ter no nosso processo? E agora é o momento de experimentar. Nesse sentido, o processo de design ele não é fixo, ele é moldável, desde que você consiga cumprir desconstrução de elementos subjetivos, ou seja, aprender de seres humanos ainda é importante, ter empatia ainda é importante, a gente precisa entender o nosso problema e construir, construção de elementos objetivos. Dentro desse item, a gente precisa entender quais são os entregáveis que a gente pode de fato ter, tá? O Gabriel Velani está comentando: o novo handoff não tem handoff. Provocador, provocador, né? Mas se a gente entender que, de alguma forma, esse designer que não faz handoff, esse designer que constrói código, ele está mais capacitado em algumas skills, ele é um construtor, a gente ainda precisa colaborar em certo nível com os desenvolvedores, porque a gente passa a questionar outros elementos, por exemplo, a qualidade do código que a IA estava produzindo. A gente não quer o chamado AI slop, que é o código de baixa qualidade. A gente, que numa tradução chula seria feito nas coxas, né? O AI slop é feito nas coxas. Então, a gente quer algo de qualidade. Então, algum desenvolvedor ainda vai precisar auditar esse código, é um especialista em auditoria. E a gente audita a UX e UI, né? Ao mesmo tempo que constrói. Então, isso começa já a dar pistas para a gente quem é esse novo designer. É um super especialista em UX e UI a nível de construção, que consegue orientar a máquina nos outputs, e, de acordo com o que a máquina produz, consegue conferir se tudo segue as melhores práticas. Porque eu posso usar Lovable, eu posso usar V0, eu posso usar Cursor. O output não pode ser de baixa qualidade. A ferramenta facilita a construção, então eu tenho que dar todos os parâmetros para ela seguir as melhores práticas possíveis. E nesse sentido, a educação humana, a educação que a gente tem de parâmetros de X ainda é muito importante. Porque eu digo para ela quais leis seguir, quais parâmetros de interface utilizar, quais componentes devem ser utilizados. Existe uma diferença muito grande entre eu ter uma biblioteca de componentes e dizer para a IA, resolva esse problema, em que eu estou delegando a decisão para ela, entre outra que eu olho esse cardápio de componentes como menu, se eu preciso de um novo também, um novo componente, digo para a IA como ela vai resolver o problema, quais componentes usar, em que ordem ficam, em que lugar da tela, quais interações. Meu prompt nesse sentido pode ser muito mais robusto. E aí a gente vai pensar esse handoff. Qual é essa interação com o desenvolvedor? E vocês podem fazer a provocação. Será que esse handoff ou essa interação acontece dentro do Figma ou é fora dele? E isso vai nos dando pistas de como o Figma está no mercado. Então, o que que a gente tem de mudança na esfera de um modelo tradicional? A gente tem pesquisa com usuários, a gente faz o wireframe, que pode ser aquele papel que a gente rabiscou, a gente produz um UI no Figma, a gente faz teste de usabilidade, a gente pensa um handoff para um desenvolvedor. O que está mudando de um modelo esperado? Que as pessoas não estão necessariamente mapeando. Primeiro, o entendimento. Já pensaram que com aquele botãozinho de Deep Research ficou muito mais fácil conseguir informação? Vocês já usaram o Deep Research do Perplexity para fazer relatório? Eles fazem relatórios executivos ótimos, pesquisa de mercado, levantam dados públicos de pesquisa. O Grok do X também é muito bom em termos de levantar o que está sendo relevante no momento. Então, a gente tem um consumo de informações de relatórios muito grande.
né, que a gente pode fazer. Então, nosso entendimento modifica. A gente continua conversando com pessoas, né? Continua essa parte de um ser humano, mas as informações estão muito mais disponíveis. Então, nosso aprendizado é esperado que seja muito maior. E a gente aprende mais rápido. A gente faz o nosso prompt, a gente precisa saber fazer prompt, saber o que pedir para IA. A UI, numa esfera que eu estou usando paper ou um cursor, é no código. Essa telinha que a gente criou no paper agora, ela é código. Eu consigo copiar e colar código. Eu consigo pedir para o Cloud exportar o código dela. Testes automatizados, na verdade, eu posso dizer que são testes, né? No mundo que eu construo código, como ficam os testes com os usuários? E a gente continua testando com os usuários. Mas como é que a gente convida os usuários? Como eles testam? Hoje eu consigo gerar um link, né? Se eu consigo construir o protótipo em código, muito mais próximo do real, eu consigo, tá, não vou ter o back-end, mas eu consigo fazer um mock-up de dados falsos e eu consigo simular um fluxo em código para testar com os usuários e ver onde eles clicam, captar o analytics disso. Isso é possível já. E a produção, que é todos esses assets de front-end estarem prontos. Se a gente conseguir conduzir todo esse processo, esse fluxo, a gente tem o tal do design engineer, que estão falando hoje, com benefícios. Porque quem está vendendo a ideia de um design engineer, geralmente está omitindo essa parte de entendimento. Está focando só na parte de construção. Olha, usa o Figma Make, usa o Cloud Code, você vai fazer protótipos reais. Legal, isso cobra uma parte. Mas pensar ainda é um requisito. Eu ainda preciso fazer um trabalho muito robusto de entendimento, porque a esfera do problema muda. E esse é um ponto que ninguém está abordando. E eu preciso que vocês entendam para ficar marcado em vocês. A gente tem onde a IA vai realmente impactar nosso workflow, ou seja, pesquisa, a IA resume e gera insights. Se eu fizer uma pesquisa quantitativa com pessoas, eu consigo pedir para a IA para digerir esses dados para mim. Ideação gera variações infinitas. A UI já é um design, né, um projeto que vai sendo aplicado no código. E o código output, que é a fonte da verdade, né, que a gente pode fazer deploy para produto. A gente pode atualizar um componente, atualizar o storybook, atualizar o GitHub e vai direto no nosso aplicativo. Essa atualização pode já acontecer. Então, no final das contas, a IA está eliminando um gargalo de execução que era assim: antes eu usava o Figma para desenhar uma tela, fazia toda a documentação de handoff, fazia o handoff para outra pessoa construir, o desenvolvedor. Esse gargalo da execução do desenvolvedor ele está sendo resolvido. Porque agora, ainda que eu faça no paper, ainda que eu faça no papel mesmo, rabiscando, são canvas de trabalho que eu consigo operar com código muito mais rápido. Eu consigo criar elementos de front. Então, uma parte do código está resolvida. Se o designer está mais rápido e essa execução está bem resolvida, o gargalo que a gente vai entrar é a decisão. Então, a gente pode falar assim, o designer é engineer porque ele está construindo. Vamos quebrar um pouco essa ideia do design engineer, que esse não é um nome muito adequado, no sentido de que a gente entra na esfera do product manager também. Eu vou mostrar um case real para vocês daqui a pouco, de uma vaga que é um modelo dessa nova geração de designers. O gargalo torna essa decisão porque eu preciso saber bem o que construir. Olha só, qualquer dev pode utilizar IA para criar. Qualquer designer pode utilizar IA para criar. Qualquer PM pode utilizar IA para criar. Qualquer dono de negócio, fundador, pode utilizar IA para criar. Qual é a diferença, então? O diferencial competitivo está numa camada de serviços, que é uma camada sobre produto, e tem muito a ver com estratégia e tomada de decisão. Eu escolher o que eu construo. Porque se eu posso construir qualquer coisa, ficou muito fácil. Uma dica para vocês: existe algo no X, no Twitter, chamado Bolha Dev.
É uma bolha de desenvolvedores que fazem projetos independentes. Tá todo mundo criando SaaS. Tem SaaS aí com milhares de reais de MMR, né, de MRR, de renda mensal. E tá fantástico todo mundo poder criar uma solução. Eu já criei uma chamada Decision, que eu vou apresentar depois no workshop de maio. Mas a gente entra no gargalo de a gente pode executar qualquer ideia. O que importa é a ideia ser boa, né? A ideia ser boa. E eu só ser um engenheiro, que seria definir um construtor, legal, a era dos construtores, mas porque qualquer pessoa pode construir, né? Quão valiosa é essa pessoa que tem ideias e toma decisão do que de fato será construído? Que esse artefato que vai ser construído, ele tem que ser o produto ideal, que a gente falou lá no começo, lembra? O que é que faz um produto ser ideal? Legal, hoje com IA você cria qualquer produto, então crie o produto ideal. Aí a gente vai encontrar dificuldade, porque você vai chegar numa esfera, você vai ter uma página em branco com a IA e vai perceber o seguinte: eu posso construir qualquer coisa, tá certo, o que que eu construo? O gargalo se torna a decisão. Então, a gente vai ter uma barreira de entrada muito baixa para a criação de produtos. Produtos são facilmente copiados. Qualquer SaaS vai perder assim, sentido no sentido do 0 ao 50%. A ideia core do produto é muito fácil de copiar. E a gente vai entender que o difícil vai ser dos 50% ao 100%, a evolução desse core. Se qualquer coisa é fácil de criar, o difícil vai se tornar a distribuição. Se eu crio qualquer coisa, como é que eu distribuo para muitas pessoas usarem? Growth será um desafio. Então, eu prevejo, por exemplo, designers sendo mais valorizados. O pessoal de marketing vai ser muito mais valorizado para a criação de comunidades. Então, a gente vai ter um gargalo na tomada de decisão e na distribuição desses produtos, né? Então, eu crio um core produto de forma fácil, distribuição é um problema. Como é que eu evoluo esse produto? Tomada de decisão é o gargalo. E aí a gente vai obter a resposta dessa última pergunta aqui, como se diferenciar, porque a luta de nós como designers, ou designer engineer, como você queira se chamar, a luta vai ser busca por um diferencial competitivo. E se você tiver só nessa camadinha aqui, ó, que a gente mostrou para você, de criar Cloud Code para o paper, isso aqui a gente fez em 3 minutos, isso aqui é o fácil. Tem gente vendendo curso disso aqui, mas isso aqui é o fácil. Isso aqui é aquela coisa que eu estou dizendo para você experimentar, para você correr atrás e aprender com tutoriais, com vídeos de YouTube, aprender por conta própria apanhando, queimar alguns tokens. Esse é o fácil. O difícil está aqui, ó. Tomada de decisão. E assim a gente vai ter designers que realmente se diferenciam. Porque quando a gente for obter resultados e métricas, imagine um portfólio. Utilizei IA para criar 10 produtos diferentes. Legal. Quantos deles foram adotados por pessoas reais? Nenhum. Olha que coisa. Legal, só diz que você consegue operar o IA muito bem. Agora, criei um case de produto, um SaaS, que foi adotado por 100 pessoas reais e consegui ter MRR. Opa, mudou a esfera. Esse cara talvez saiba construir alguma coisa. Significa que você está construindo algo que tem valor real para as pessoas. E isso recai sobre a nossa função, que sempre foi, de UX, que é nós não sempre discutimos ter empatia com os usuários, nós não sempre discutimos fazer pesquisa com usuários e chegar na etapa de definição e definir o que vai ser construído, que a gente tem essa capacidade de definir qual vai ser o produto entrar no protótipo, as disputas que a gente tem com o PM para ter influência na mesa do que vai ser construído, esse é um fator de decisão. Então, nesse sentido, os designers serão mais valorizados. A Jade está comentando, eu me questiono para quê? Só pela grana, mas que dor real atinge. Eu não entendi direito a pergunta, Jade.
o para quê, assim, porque eu falei tanta coisa agora, se você puder esclarecer qual é a tua pergunta. O Felipe está comentando, isso é uma ótima notícia para quem já veio de guerra, porque a base temos, perfeito. E o Fernando está comentando que na Amazing, que é a empresa dele, os clientes chegam com o Lovable pronto, mas chegam bagunçados, daí não só arruma, mas voltamos algumas casas atrás. Perfeito, excelente. Por exemplo, consultoria, todo mundo tá criando. Do 0 ao 50, qualquer pessoa constrói alguma coisa. Significa que está bem resolvido? Significa que vai ter growth, que vai ter marketing? Não. Então, olha aí, um designer que se torna um consultor para ajudar pessoas que têm dificuldade de construir. E histórias assim vão se tornar cada vez mais reais. A Jade está comentando, é da saturação que temos de app, de SaaS. É perfeito. Mas vem de outra coisa também, Jade. Nós somos designers, nós somos construtores, todo mundo quer fazer um SaaSinho. De brincando, nem que seja para dizer assim, eu construí alguma coisa. Ah, fiz um app no final de semana. Usem aí meu app, olha o que eu criei. É legal fazer isso, né? E aí a gente entra em alguns elementos. Esse é o slide mais importante da apresentação, tá, pessoal? É basicamente construir e decidir. É isso que estamos fazendo agora. Esse é o novo designer. Constrói e decide. O que que a gente está fazendo de fato? Consumo de informações em escala é o fator do entendimento que está todo mundo ignorando. A gente precisa consumir informações em escala. Então, por exemplo, eu vou criar meu aplicativo com inteligência artificial. Eu estou interligando com alguma base pública de dados do governo via API. Como é que eu adquiro informação? Eu uso o IA para coletar informação. Onde é que essa informação está disponível? Esse é um fator muito importante que esses cursinhos por aí estão ignorando. Isso é muito importante para a gente, porque tomada de decisão e busca por diferencial competitivo é critério de sucesso para nós. Então, como a gente consome informação? De onde a gente está consumindo informação? Né? A gente às vezes acompanha LinkedIn, o LinkedIn já está muito atrasado nas discussões. Quando chega no LinkedIn, é porque furou a bolha, tá popularizado já. Outro ponto, orquestração dos sistemas. Orquestrar sistemas, pensar design em escala, né? Não sei se vocês conhecem design estratégico, trabalhar com verticais. Então você vai trabalhar numa empresa, definir OKRs, trabalhar com verticais, pensar sistema de serviço. Isso é muito importante. Inclusive, o primeiro e o segundo é o workshop de maio que a gente vai fazer, consumo de informações e orquestração de sistemas. Exatamente para não olhar para o que os cursinhos estão olhando, que é só a operação da IA. Aí tem a curadoria de outputs da IA, que é o que eu falei. Vão ter que ter especialistas pensando na qualidade do que a IA está entregando, e esse tomador de decisão de produto, que é a pessoa que decide com base nas informações. Então, o 4 ele está relacionado ao um na parte de entendimento, porque toma a decisão do que vai ser construído. O 4 está relacionado ao 2 porque toma a decisão de como as verticais são desenhadas e o que de fato construir. E o 4 está relacionado ao 3 para fazer a curadoria dos outputs de IA e dizer se eles têm qualidade ou não. Refino de prompts, trabalhar em cima. Então a gente se torna decisores, vamos construir e decidir. Esse é um case que eu queria trazer para vocês de uma vaga real, tá? Ela saiu tem 4 dias, esse print foi tirado hoje e foi da Beatriz. Ela até me mandou mensagem que eu tinha comentado, mas eu vou olhar aqui com vocês porque isso aqui é um case óbvio de quem é esse novo designer. E eu preciso que vocês fiquem muito atentos com o que está sendo pedido aqui, né? O que que uma vaga tradicional de designer no ano passado pediria? Fluência em Figma, né? Fluência em Figma, conhecimentos em Design Systems, o básico de uma operação enterprise. Olha o modelo que a startup está pedindo. É uma startup fintech de série B investida em 20 milhões, ou seja, é uma startup que já recebeu algum aporte, uma ideia boa, né? Facilidade ponta a ponta.
Lá o produto não é cerimônia. Não existe liderar squad ou fazer handoff. Existe entender o problema a fundo, usar IA para encurtar o caminho e sair do outro lado com entrega real. O time é pequeno e muito bom. Cada pessoa é tratada como empreendedora e tem espaço de inovar e liberdade de crescer. Esse é um fundamento de um retrato muito atual do que é o mercado, do que ele vai exigir de você. Então, por que estão acontecendo layoffs? Porque esse modelo aqui está sendo adotado. Isso aqui é um retrato do mercado. Equipes enxutas, time pequeno. Quando diz time muito bom, é um time de especialistas. Pessoas vistas como empreendedoras, ou seja, donas de alguma coisa ali dentro, elas respondem por alguma coisa. Seguimos. Agora a melhor parte. Estou mapeando um product designer para ser o dono da experiência do consumidor final. Ou seja, um product designer, que é o primeiro da startup, vai ser o dono da experiência final. É quem vai dar a palavra da experiência. Um outro fator determinante. O papel aqui é de uma pessoa tríade em uma só. Parte PM, parte designer, parte front-end. Sem precisar escrever código, mas usando o ferramental de IA para prototipar, validar e entregar com velocidade. Pronto. Os critérios que antigamente eram Figma e Design System, eles evoluíram para dizer: você vai assumir papel de PM, designer e front-end, usando IA, e vai ser dono da experiência nessa startup. Tá aqui a vaga, faça o que é necessário. E aí você entende a necessidade por especialista, porque ninguém vai pegar a mão dessa pessoa e dizer: olha, você precisa criar um design system. Então, aí você vai entrar nessa vaga e vai se questionar: será que precisa? Como é que eu faço isso? Ah, tem storybook, tem forma de documentar, né? Como é que eu planejo? Como eu monto a apresentação? Como eu monto a biblioteca? Como eu monto a documentação? Isso tudo é esperado. O que a vaga vai te dar é: eu preciso que você utilize IA, que é um sintoma de que você está sendo eficiente, e construa. Agora entra um fator que é único dessa vaga, que é dizer assim, significa ir ao campo visitar lojistas, entender comportamento de compra. Isso aqui é muito específico, provavelmente a vaga está te pedindo presencial. Para você ter contato com as pessoas, isso é louvável, mas é só dessa vaga. Em vagas internacionais, por exemplo, que são possíveis hoje, internacional, você não vai ficar visitando pessoas, né? Mas entra aquela parte de entendimento para você fazer consumo de informações. Então, qual que é a tendência que eu queria trazer para vocês terem em mente do mercado? Times enxutos, líderes técnicos e entregas tangíveis. As entregas já são esperadas por tudo que a gente discutiu aqui, mas os times serão enxutos. Você tem que produzir mais com menos. E líderes técnicos. As lideranças tendem a se tornar técnicas. Então, quando eu digo que ocorre um achatamento dos intermediários, existe uma expectativa que o líder ele consiga falar técnico, ele consiga produzir com IA e ele consiga ter parâmetros de qualidade. Ou seja, está acabando aquela figura do líder que faz reunião em PowerPoint e só faz reunião em PowerPoint e direciona os outros. Existe uma expectativa de entrega nesse sentido. Então, eu deixo o recado que é necessário começar a praticar com a IA, além de aprender negócios e serviços para pensar diferencial competitivo, em que designers tornam-se decisores. Isso foi algo que a gente trouxe em dezembro de 2025, no vídeo de tendências, a gente já tinha mapeado isso. E um fato muito interessante, a gente foi o único lugar que citou que design de serviços era necessário. E agora, em março, saiu um artigo da Sequoia. Para quem não conhece a Sequoia, busca depois. É uma super empresa. Dizendo que o futuro é serviços. Que a próxima empresa é trilionária. Então, assim, fiquei muito feliz. A gente está no caminho certo. Inclusive, quem quiser buscar depois, busca Sequoia Future Services. Vocês vão achar o artigo. Então, eu deixo essa recomendação, né? De
de que esses são os pontos, tá? Vou deixar gravado também aqui. Mas basicamente estamos tendo consumo de informações em escala, tem essa parte de entendimento, orquestração de sistemas, curadoria dos outputs e vocês como decisoras de produto. Então, a decisão é o core. O designer passa a atuar em growth, produto, estratégia, e o designer que não conseguir impactar resultado vira custo, e é um pouco do reflexo dos layoffs que estão acontecendo no mercado, tá? E aí, como construir reputação, então, no momento que a gente está vivendo? Tá bom, a gente vai aprender IA, a gente vai se envolver. Primeiro, utilize IA na forma cotidiana. Segundo, crie projetos com IA reais e conte sua história. Exiba os projetos que você cria, em onde você estiver. Terceiro, construa a reputação no X, que é o Twitter, mais do que o LinkedIn. O X é a forma mais fácil e a melhor forma de ficar atualizado com tudo que acontece no mundo do design. Porque você é atualizado em tempo real e o Grok te dá informações em tempo real. Então, se você não usa o X do Twitter, use, recomendo. E você pode buscar designers de empresas internacionais que você admira, fazer uma curadoria do que vai exibir no teu perfil. Porque é assim, quando você entrar na rede social, vai aparecer um monte de porcaria, mas você começa a seguir as pessoas certas, faz dessa rede sua rede profissional e você vai consumir informações legais. E construa uma rede de contatos relevante, tanto via Twitter quanto via LinkedIn, pessoas que estão envolvidas nesse mundo do que você está construindo. E é isso, pessoal. Eu queria deixar só abertura para comentar que a gente vai fazer esse workshop em maio, tratando desses dois primeiros pontos aqui, ó, consumo de informações em escala e orquestração dos sistemas com base em decisão, tá? E as inscrições estão abertas, vai ser em maio, e eu vou deixar o link no chat para quem tiver interesse acessar o site, tá? Coloquei no chat para quem quiser participar. Vai ser muito legal, recomendo que participem. E aí eu queria agora abrir para perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, quem quiser comentar. Oi, Gabriel aqui, tudo bem? Eu Oi, tenho uma Gabriel, pequena tudo pergunta. bem? Você comentou sobre essa questão de quem fica ali no meio acaba sendo um pouco achatado, né? Sim, E, e assim, eu tenho visto bastante também que, embora a IA ela tenha essa facilidade para encurtar o caminho, como até na proposta de trabalho, né, no recrutamento ali que você me mandou, que acontece, a gente ainda percebe que existe uma dificuldade da própria ferramenta de fazer a coisa especificamente como a gente deseja, né? Eu, além de designer UX, né, eu atuo na Deloitte, eu também sou designer 3D, né? Então, assim, também existe um movimento parecido, né? Faz uma imagem, faz um projeto inicial bacana, mas quando você precisa de certas especificidades, como você falou também, a necessidade do usuário, esse tipo de tempero, a gente ainda tem um caminho para percorrer, né? E eu queria saber a sua visão sobre esse papel do designer de estrategista, do designer pesquisador, um pouco além do que você já trouxe para a gente. Obrigado. perfeito. São duas coisas, né? A primeira, a dificuldade de ter o output que a gente espera, e a segunda, a questão de tomada de decisão. É assim, de fato, a IA hoje, ela, se você pedir um one shot, que a gente chama, ela tentar resolver tudo em um prompt só, ela provavelmente não vai ficar do jeito que você esperava, porque a IA não tem como saber o que você está imaginando, né? Ela vai usar os modelos estatísticos dela para tentar, conforme na média da base de conhecimento dela, te dar essa média do que ela conseguiu resolver como problema. Então, eu descobri de forma empírica, né, testando, que você pode fazer sempre conforme uma construção. Por exemplo, se eu pedir um one-shot de uma página completa, como a gente fez aqui de login, eu provavelmente vou ter mais erros do que esperado. Mas eu posso fazer passo a passo.
Então, quando eu vou construir uma interface, eu preparo primeiro os componentes. Depois eu crio as seções com IA. Depois eu peço a interface completa. Como se fosse um Lego, né? Aquela visão atômica que a gente tem do design system, monte as pecinhas. E eu vou criando as pecinhas, vou tornando-as mais complexas e eu vou pedindo só encaixes. Se torna muito mais eficiente e o índice de acerto é muito maior. Porque se tiver que corrigir, você corrige o componente, a peça, não a interface completa. Outra pergunta que foi sobre o processo de decisão vai ser uma demanda para todo mundo de produto. Essa questão de produzir mais com menos. Mas é assim, uma vez que todo mundo consegue produzir com IA, a dificuldade se torna o que produzir. O que que eu vou produzir? O que que eu vou criar? Se tudo eu posso criar, se tudo é fácil, o que que eu crio? A consultoria, no caso que você citou, ganha espaço quando você consegue basear muito bem a tua decisão e conseguir defender que essa é a melhor decisão a seguir. E, no caso, comprovar com métricas depois que de fato foi a melhor. Não sei se responde completamente, mas é isso. Respondeu sim. A gente Perfeito. passa muito é, por essa questão de ser o detetor do conhecimento, né? A gente fazer esse meio de campo, né? E ajudar tanto a ponta de cada, da consultoria, quanto a ponta do cliente a fazer acontecer, né? E aí, de vez em quando, a gente passa por esse tipo de desafio, né? Aí esbarra em outras questões como tem ferramenta, não tem ferramenta, mas aí são outros 500, né? Mas um pouco, é bem nesse sentido que você trouxe. Obrigado. Perfeito, obrigado. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, a presença de todo mundo que participou. Foi muito legal. Eu deixei gravado, então vai ficar disponível no YouTube do Exco. A Maria Luísa tem mais uma pergunta. Pode ser, Maria Luísa, a gente responde mais uma. Pode falar. Como transmitir no portfólio como a IA ajudou no processo? Olha, você não precisa dizer que fica preguiçosa, isso não precisa ser citado, porque IA vai se tornar mais comum. Olha que interessante. A IA no futuro vai ser usada por todo mundo. E ela tende a desaparecer. Porque vai ser uma coisa tão natural que todo mundo vai usar. Lembra quando chegou a internet em 1990, nos anos 90, né? Todo mundo começou a usar, foi uma explosão. Alguém hoje faz pós-graduação em internet? Existe MBA em internet? É assim que vai soar no futuro um MBA em IA. Porque vai ser algo tão comum de ser utilizado que vai ser como a internet hoje. Todo mundo usa, né? Então, para esse momento, a nível de portfólio, você pode colocar que utilizou o IA porque pelo menos te coloca num patamar de diferenciação hoje. A questão que tem que ser avaliada, e você tem que ser bastante objetiva, é os resultados que você teve com IA, tem que estar muito bem claros e definidos, e mostrar que com a IA você fez um bom uso. Só vai parecer preguiçoso se você delegou o seu pensamento para IA. Mas, por exemplo, pensei, tomei a decisão, pedi a execução para IA, corrigi, consegui os resultados. É diferente. Aí pode ir bem, tá bom? Espero que tenha respondido. Pessoal, então muito obrigado pela presença de todos. Eu vou deixar a gravação disponível no YouTube, compartilho no grupo de mentorias. Quem não está no grupo de mentorias ainda, eu mandei o link no e-mail que dava o acesso hoje. Então tá lá, participem do grupo de WhatsApp, tá bom? A gente vai continuar com os eventos. Obrigado. Boa noite, pessoal.